mais que uma clínica popular. Olá, meu telespectador, que hoje nos dá a honra de assistir a respeito de um tema tão importante nos dias atuais. Hoje nós falaremos aqui sobre a gripe H1N1. Por que nós falaremos sobre ela? Porque muitas pessoas têm sido acometidas dessa doença. Então, muitas vezes procuram ali o posto de saúde, as policlínicas, e de repente não tem aquele diagnóstico preciso. E muitos dos seus entes queridos podem, muitas vezes, sofrerem e até mesmo irem para uma unidade de tratamento intensivo, que é a UTI, porque essa doença ela foi subdiagnosticada. Então hoje nós teremos aqui a oportunidade de, principalmente, vocês aprenderem o que seria o H1N1. Antes de mais nada, eu quero me apresentar. Meu nome é Cassius Clay Azevedo, eu sou médico infectologista, eu lido com essas doenças respiratórias e outras doenças a mais. O meu contato está logo aí abaixo, cassiusazevedo@gmail.com, e qualquer dúvida que porventura vocês vierem a ter, pode mandar um e-mail para mim que eu responderei. Antes de eu falar alguma coisa sobre o H1N1, eu quero fazer algumas considerações iniciais para que nós saibamos um pouco da história. Em 1918, teve uma pandemia pelo influenza H1N1, que foi chamada também de gripe espanhola. Tivemos ali 50 milhões de óbitos. Isso em 1918. Alguns anos mais tarde, em 1977, teve um surto que acometeu soldados norte-americanos. Percebam que houve aí uma diferença de tempo de aproximadamente 60 anos nesse espaço, e isso se justifica a sazonalidade dessa doença. No México, em 2009, foram reportados um surto causado também pelo influenza H1N1. Estados Unidos da América, em 2009, para vocês terem uma ideia da importância e do impacto que é essa doença, se a pessoa não é tratada. Em 15 de abril a 5 de maio, ou seja, cerca de 20 dias aproximadamente, 641 casos confirmados da doença, com 4.100 mortes. Aí você me pergunta, Dr. Cassius, é preocupante? Sim, é muito preocupante, porque os recursos à época também não eram bons, mas as pessoas não eram diagnosticadas à altura. E no Brasil, em 2009, vocês devem se lembrar muito bem, nós tivemos aí 9.249 casos confirmados com 899 mortes. Então, há que se preocupar sim com essa doença, porque ela acomete o sistema respiratório, em específico os pulmões, que são nada mais, nada menos que o nosso motor da respiração. Mas o que é a influenza H1N1? Pessoal, conhecida como gripe, ela é uma doença que causa febre de início rápido e autolimitada. O que significa de início rápido e autolimitada? Ela começa rápido e se ela não encontrar nenhum defeito no sistema imunológico, ela pode acabar. Mas eu não contaria com isso, isso é muito perigoso. Eu tenho que estar atento a todos os sinais e sintomas que essa doença pode me trazer. Ela é causada pelo vírus influenza da família Orthomyxoviridae. É bastante interessante sabermos essa etiologia da doença. E temos ali o influenza A, B e C. O A e o B são responsáveis por epidemias. O que é uma epidemia? É quando as pessoas começam a ter uma doença e transcende um número mais ou menos esperado da patologia. É bom saber também que o vírus da influenza A, ele está presente aonde? Onde é que eu posso encontrar, de repente, o causador da H1N1? Natureza, humanos, nas aves, suínos, cavalos, focas e baleias. E o vírus influenza B e C presente somente nos humanos. Vocês poderiam me dizer o que significa o H e o N? Hoje eu vou falar para vocês o que significa. O H, porque muitas vezes, pessoal, entenda uma coisa, as pessoas falam de nomenclatura, mas não falam da origem dessa nomenclatura. Então, se eu olhar bem, esse H e esse N são considerados proteínas. Mas o que seria, em tese, essa proteína?
é uma proteína associada ao que? Ao reconhecimento e à infecção das células do trato respiratório. Então esse H vai ser ali aquela partículazinha que vai o quê? Identificar, ela vai reconhecer e vai infectar aquelas células que antes eram totalmente rígidas, que não tinham problema algum. E o N? O N também é uma proteína. É a proteína responsável pela liberação do quê? Das partículas virais das células infectadas. Tem um desenho esquemático aqui que nós poderemos ver, eu até vou apagar aqui para que não atrapalhe a visão de vocês. E aqui tem um exemplo, né, desse H, essa hemaglutimina, que fica aqui e ela é responsável por o quê? Pelo reconhecimento e automaticamente liberação da infecção. E aí vem esse N aqui, que daí quando identificou e reconheceu, ele libera as partículas virais para o organismo. Isso aqui é um desenho esquemático dessa parte aí do H1N1. Então o importante para vocês aqui não é saber a taxonomia, não é saber da onde veio, não é saber a estrutura microscópica desse bichinho, mas é saber o grau de periculosidade que ele traz caso não haja um tratamento adequado. E assim por diante. Como é que eu transmito essa doença? Como é que o H1N1 ele é transmitido às pessoas? Através das secreções respiratórias da pessoa contaminada ao falar, tossir e respirar. Infelizmente, eu não consigo encontrar ainda uma maneira de impedir que algumas pessoas possam espirrar ou tossir perto de nós. Mas nós podemos, de repente, afastar da pessoa, veja bem, nós não devemos afastar de todo mundo que espirra ou tosse perto da gente. A gente tem que afastar da pessoa que presumivelmente esteja com essa doença. Que fique bem claro isso, porque afinal de contas, H1N1 é uma doença tratável, ela não é incurável. E por meio das mãos, após o contato com pessoas contaminadas. Eu fui lá no hospital, eu visitei uma pessoa, de repente um vizinho meu, ou até mesmo um parente, aí fui lá e cumprimentei. O que eu devo fazer? Eu saio ali daquele quarto, daquele ambulatório, daquela enfermaria e vou lá e lavo as minhas mãos e seco com papel toalha. Se possível, eu ainda vou naquele álcool gel que fica suspenso à parede e lavo, higienizo as minhas mãos com esse álcool 70%. Então ficar bastante ativo, porque nós precisamos saber identificar os casos de pessoas que possivelmente estejam contaminadas pelo H1N1. Período de incubação. Mas, doutor Cassius, o que significa incubação? Simples. Incubação é aquilo que fica ali guardado, enclausurado. Ele ali está escondidinho, ele ainda não saiu para entrar em cena. Então, o período de incubação dessa doença é de 1 a 4 dias. E o período de transmissão? Temos que separar pelo menos em 2 grupos. O grupo dos adultos e o grupo das crianças. 24 horas dos sintomas até 5 a 10 dias, eu posso estar o quê? Transmitindo a doença. Um exemplo. Hoje é uma quarta-feira. A pessoa ela está contaminada com o vírus H1N1. O que acontece? Na terça-feira, um dia que precedeu a quarta, até cerca de 10 dias depois, eu posso estar transmitindo o vírus H1N1. E as crianças, em média 10 dias. Então, devemos ficar atento quando começamos a sentir uma dor no corpo, um olho pesado, começou a lacrimejar, começou a sentir dor generalizada, começou a ficar indisposto ou indisposta, pode ter certeza que um dia antes eu já estou transmitindo esse vírus H1N1, se no caso for essa doença. Quem é susceptível a pegar o H1N1? Todas as idades são susceptíveis. Então eu tenho que ter em mente o seguinte, que todas as pessoas podem pegar essa gripe. Mas existem alguns casos, algumas pessoas, que elas têm uma tendência maior a complicar essa doença. Infelizmente, alguns casos podem complicar essa doença, que são eles, gestantes. Por que a gestante? A gestante ela tem todo o seu sistema fisiológico modificado por um tempo.
A mamãe, ela começa a ter ali algumas alterações que são fisiológicas, mas o seu sistema imune também não está preparado para tanta coisa, caso ela seja agredida por esse H1N1. Então, ó, gestantes, adultos maiores de 60 anos, né, que são as pessoas de mais idade, os idosos, nós temos que ficar atentos em razão já da sua idade ser um pouco indicativa de complicação caso tenha a doença. Criança de menores de 2 anos de idade, isso mesmo. A gente tem que ficar esperto com esses meninos e meninas pequeninos que sempre estão ali resfriados, sempre estão com febre, sempre estão aí de repente dando uma preocupação para o papai e para a mamãe. Pessoas com doenças respiratórias crônicas. O que é isso? Uma doença respiratória crônica? É a pessoa que de repente tem uma asma, tem uma bronquite, de repente ela foi fumante muitos anos, fumou 30, 40, 50 anos, já tem o seu pulmão um pouco assim machucado, um pouco já dilacerado em razão desse tipo de violência. Então ela pode, porventura, ser uma das pessoas pertinentes às complicações. Cardiopatia. Doutor, mas o que é uma cardiopatia? A pessoa que tem o coração aumentado, com uma pressão alta, de repente tem uma doença de Chagas, ou até mesmo tem uma estenose de alguma válvula. Enfim, são pessoas que detêm alguma patologia de base e que pode desenvolver, porventura, uma complicação grave. Pessoas que têm um peso a mais, um IMC maior ou igual a 40, que é aquela medida que vai lá o gordinho e assim por diante. Por isso que é sempre bom nós mantermos ali um condicionamento físico para que a gente possa minimizar, pelo menos, algumas doenças que porventura possam ocorrer. Diabético descompensado. Não é o objeto da nossa aula de hoje, da nossa explicação de hoje, mas a pessoa que é diabética, ela tem que ter um controle extremamente adequado se ela usa o remedinho da boca, o oral, ou se ela usa insulina. Porque quando eu tenho um desarranjo insulino-açúcar no organismo, eu posso estar vulnerável a algumas doenças. E o H1N1 é um desses protagonistas que está doidinho para entrar em cena. Vocês entenderam? Síndrome de Down, imunossupressão, população indígena aldeada. Por quê? Eles estão ali apartados, apriscados de repente no território. E aí a população indígena vem até a capital ou vem até a nossa cidade para algum tratamento ou para resolver algum tipo de problema. Chega aqui, tem contato com todo esse vírus que está permeando próximo às pessoas que estão contaminadas, e isso pode de repente desenvolver uma complicação. Todas as idades, hein? Não se esqueçam, mas em específico esses casos aqui. Sinais e sintomas. Como eu sei, ou mais ou menos eu presumo, que o paciente ele esteja com H1N1? Olha, ele foi lá, procurou o médico na policlínica, falou: doutor, eu não estou aguentando mais, eu estou com febre, já tomei remédio A, tomei remédio B, eu não sei o que eu faço. Durante o exame físico, eu coloco um termômetro no paciente e vejo ali, ó, infecção aguda. Por quê? Porque ele está com uma temperatura de 37,8 ou maior que isso. Eu posso já ficar esperto com isso. Ele desenvolveu um quadro febril. Doutor, desde ontem o meu filho foi para a escola e aí sentiu mal, eu vi a temperatura e deu 37,8, 37,9. O médico já tem que ficar atento. Calafrios. A pessoa está lá sentindo um frio e ao mesmo tempo ela transpira e aí ela sente um incômodo, ela não está legal. Mal-estar. Vai trabalhar, vai estudar ou vai desenvolver alguma atividade de lazer e está lá incomodada. Não, mãe, não quero ir, isso, aquilo, tal. Tudo isso pode ser indicativo. Cefaleia. Um dos diagnósticos diferenciais de dor de cabeça pode ser a síndrome gripal. A pessoa pode, de repente, estar lá com uma dor de cabeça e achar que é visão, ou achar que é hipertensão arterial descompensada, está lá com a pressão alta, de repente comeu sal no dia anterior e não tomou o seu remédio, aumentou a pressão. Mas não, a síndrome gripal, que vem aí justamente do H1N1, ela pode dar essa cefaleia. Mialgia, dor no corpo. A pessoa está insuportavelmente, parece que ela
ela fez uma maratona de exercício físico e quando vai ver, não é isso. É já os sinais e sintomas dessa doença. Dor de garganta. Muitas das queixas individualizadas de dor de garganta pode entrar no rol de sinais e sintomas. Então, para você, meu telespectador, papai, mamãe, meu jovem, minha jovem, para você não esquecer, olha, uma febre, calafrio, mialgia, dor de cabeça, cefaleia, dor de garganta, procura seu médico. Procura seu médico, que pode ser um sinal indicativo da patologia H1N1. Mas não para por aí, infelizmente. A pessoa pode ter ainda artralgia. Doutor, o que é artralgia? Artralgia são dores no ombro, são dores em um ou dois ombros, dores em articulações de joelho. Eu não consigo, de repente, desenvolver alguma atividade diária em razão dessa artralgia. Mas eu não estou tossindo, eu não estou com dor de cabeça, eu não estou com cefaleia e nem tive febre. Espera, lembra do que eu falei agora há pouco para vocês? Em razão do tempo, 24 horas até 10 dias. Pode ser que no terceiro dia você tenha só dor nos ombros, mas amanhã pode ter o lacrimejamento, pode ter a dor de cabeça, pode ter a dor de garganta. Então isso também é um sinal de alerta. Prostração. O que é a pessoa prostrada? Não é a pessoa preguiçosa. Então a gente tem que saber diferenciar preguiça de prostração. Prostração é a pessoa que nada está bom para ela. Ela não está à vontade, ela está sofrendo de alguma coisa, eu tenho que investigar. Eu não posso deixar essa pessoa aqui tranquilamente parada, não, isso aqui é manha. Não, prostração não é nenhum tipo de manha. Entendeu, telespectador? O que mais aqui, ó? Rinorreia. Vamos traduzir esse nome estranho, ó. É isso aqui, ó. Essa aguinha chata que toda hora sai do nariz e do olho. Então eu tenho que ficar esperto que pode ser um dos sinais e sintomas. Tosse seca, isso mesmo. H1N1 não abre um quadro sintomatológico já com tosse, com catarro, tosse expectorando, não. Ele abre um quadro geralmente de tosse seca. Então eu tenho que ficar atento para todos esses sinais e sintomas. Além desses todos que eu citei agora há pouco, outros ainda podem estar presentes, como por exemplo, diarreia. Não confundir diarreia por ter ingerido algum tipo de alimento e ter ali uma diarreia em razão de algum micro-organismo, mas uma diarreia porque é um vírus. Vocês sabiam que vírus também causam diarreia? Não é só aquele sanduíche estragado ou aquela comida lá meia diferente, não. O vírus também pode causar diarreia. Vômito, porque se tem a diarreia, que é um sintoma baixo, o vômito é um alto. A pessoa está indisposta. Pode ter uma fadiga porque ela não vai estar legal, ela vai estar cansada. Rouquidão. Lembra que eu falei no slide anterior sobre a tosse seca, sobre aquela dor de garganta? Exatamente. Se eu começo a tossir muito, eu vou ter o quê? Uma espécie de rouquidão. Então ficar atento com todos esses sintomas. E a hiperemia conjuntival. O que seria hiperemia conjuntival? É o olho vermelho. Então, eu vou ver esse paciente como um todo. Eu não posso avaliar o paciente que está com uma possível H1N1 só com o exame, só com... Não, eu tenho que avaliar o exame clínico. É por isso que você deve pedir para o seu médico fazer um exame físico completo, da cabeça aos pés, porque é uma doença que pode acometer, sim, esses locais. Agora, a gente viu os sinais e sintomas do H1N1. Mas eu tenho aqui também as complicações. Isso mesmo. Infelizmente, chegou a um ponto que não tem como eu ser omisso, mas eu tenho que falar para vocês. Ah, eu posso pegar o H1N1 e tratar com um chazinho em casa, ficar quietinho? Não. Em hipótese alguma, meu telespectador, eu posso, de repente, estar com H1N1 e tratá-lo em casa, quieto? Não. Por quê? Porque a depender da faixa etária que for acometido, nós vimos ali as pessoas que são mais suscetíveis. Além de ser todas as idades, eu tenho aqui alguns casos em que ela pode complicar. Vamos fazer aqui uma revisão? Gestantes,
pessoas com mais de 60 anos, crianças menores de 2 anos de idade, pacientes portadores de alguma patologia crônica, pulmonar, alguma doença cardíaca, pessoas obesas que têm um índice de massa corpóreo maior ou igual a 40, pessoas que tenham alguma doença de imunossupressão, população indígena aldeada. Vocês lembram? É só você depois voltar que você vai relembrar comigo. Aí vem a complicação. As mais comuns, pneumonia bacteriana. Aprendam uma coisa, bactéria ama bagunça. Independente se a afecção for por vírus, fungo ou algum outro tipo de micro-organismo, a bactéria sempre gosta daquele ambiente de bagunça. Aí ele entra, aí já vem a pneumonia bacteriana. Aquela tosse que no começo era sem catarro, era uma tosse seca, depois de alguns dias, se eu não tratei, a bactéria entra e começa a dar tosse com catarro. Aquele catarro amarelado, meio esquisito, né? Sinusite, otite. Por que a gente está falando muito aqui de doenças que falam da via aérea superior? Porque, telespectador, a via aérea superior, ela se comunica. O nariz com o ouvido, com a garganta, com o cérebro e assim por diante. Então, quando a complicação vem o pacote completo. Ela não vem de modo individual. Vem a pneumonia que pega o pulmão, vem a sinusite que pega ali as fossas nasais, vem a otite que pode pegar o ouvido e assim por diante. E todo paciente que tem algum tipo de infecção, ele entra no quadro do quê? Da desidratação. Continuando com as complicações, eu posso ainda ver o quê? Piora de doenças crônicas, como insuficiência cardíaca, asma ou diabetes. É isso mesmo, mas isso não é só para H1N1. Toda vez que o paciente tem uma infecção e ele tem alguma doença desse estilo, por exemplo, insuficiência cardíaca, o coração não bombeia o sangue de modo correto, ele o bombeia às custas de algum remedinho, né? Ou ele tem uma asma ou uma diabetes, eles costumam o quê? Complicar. Tem uma H1N1 mais pesada, e se antes eles estavam compensadinhos, o que é compensado? Se ele estava bem, não estava acontecendo nada, ele pode ficar com o coração mais fraco, de repente pode dar uma crise de asma ou o açúcar dele pode aumentar. Pneumonia primária por influenza, né? Que pode ocorrer em pessoas com quê? Doenças cardiovasculares, principalmente na doença reumática com estenose mitral ou em mulheres grávidas. Então, toda essa população que nós falamos agora há pouco, devemos ficar atentos com esse tipo de complicação. Como é que eu me previno, né? Como é que você se previne, né? É uma pergunta que todos fazem. Eu devo ter em mente o seguinte, meu telespectador, a etiqueta respiratória. É isso mesmo. Eu devo ter em mente e ser automático no meu pensamento. Por quê? Eu tenho que lavar frequentemente e fazer a higienização das mãos. Cobrir o nariz, a boca, quando eu espirrar ou tossir. É tão, de repente, feio. A gente sai na rua, ou num comércio, ou de repente até mesmo numa escola, numa faculdade, e aquelas pessoas que espirram de modo assim, sem estar delimitado. Não, vai espirrar. Fecha ali seu nariz e sua boca e espirre o quê? De modo educado. Sabe por quê? Porque se você está com H1N1, você vai poder o quê? De modo gratuito transmitir. E não é esse o objeto direto nosso. O nosso objeto direto é o quê? É a etiqueta respiratória, é a prevenção da doença, que é o chamado de contato que, ou melhor dizendo, transmissão horizontal, pessoa a pessoa. E que eu vou explicar onde é que ocorre isso. Então, ó, lavar as mãos de modo frequente e fazer a higienização. Importante lembrar que lavar a mão não é só molhar a polpa digital, não. É lavar a mão. Se tiver um sabão, lavar com sabão. Se tiver depois um álcool gel, passar na mão. Cobrir o nariz e a boca quando espirrar ou tossir. É importante que eu tenha essa prevenção comigo mesmo. Porque você não gostaria de ali um H1N1 de uma pessoa que tem 4 dias que está com esses sintomas. Evitar tocar o quê? As mucosas de olhos, nariz e boca. Por exemplo,
eu vou num banco, ou eu vou num comércio, eu ponho a mão numa bancada, e de repente nessa bancada eu vou e coço meu olho. Nós sabemos que os vírus podem ficar de 2 a 8 horas vivos ainda numa superfície normal. Se de repente tiver ali o vírus H1N1 e você foi ali naquela prateleira, naquela pratibanda e botou o dedo no nariz ou no olho ou na boca, você pode pegar o vírus. Higienizar as mãos após tossir ou espirrar, como foi falado já. Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas. Isso, pessoal, é enquanto tiver na suspeição de se ter o H1N1. Se não tiver, não é nada disso. Entendeu? Mas quando a gente está falando de uma doença respiratória e que é preconizado o quê? Uma etiqueta respiratória, eu tenho sim que tomar cuidado com isso e usar dessas técnicas que estamos vendo agora. E manter os ambientes bem ventilados, né? Aquela coisa de trancar a casa, não entra nada, isso é errado. Eu devo abrir as janelas, eu devo abrir as portas, eu devo refrigerar. Porque o vírus, ele não gosta também desse ambiente de ventilação. Ele prefere aquele ambiente parado, inerte, estagnado, para dali ele poder fazer a sua contaminação. O que é, Dr. Cássius, a etiqueta respiratória? É nada mais, nada menos do que isso que vocês estão vendo aqui agora. Eu vou apagar para que vocês tenham uma noção geral do que é essa etiqueta respiratória. Lavar as mãos, cobrir boca e nariz ao espirrar, evitar tocar nos olhos, lavar bem os objetos pessoais, evitar contato com os doentes e, por último, que nós vamos comentar daqui a pouco, tomar vacinas. Então, quando a gente fala de etiqueta respiratória, eu estou falando já de um rótulo, é isso mesmo, um rótulo literal que você vai criar na sua cabeça. Lavar as mãos, cobrir nariz e bocas, evitar tocar o quê? Em olhos e mucosas, lavar bem os objetos pessoais, evitar contato com os doentes e a vacinação. Eu tenho ainda o dever, porque se eu estou falando de uma doença que é pega pela respiração, pelo ato de respirar, eu devo ter ainda algumas prevenções. Evitar contato com as pessoas que apresentem sinais ou sintomas de gripe. Eu fui lá na escola e de repente eu vi um coleguinha espirrando, eu não devo ficar perto dele, até que ele seja diagnosticado por um profissional à altura que saiba o que é o H1N1. Indivíduos que apresentem sintomas de gripe devem evitar o quê? Sair de casa em período de transmissão, até 7 dias após o início dos sintomas. Vocês lembram o tempo que pode ser ainda de transmissão? Os adultos, 1 dia antes, 24 horas antes e 5 a 10 dias depois dos sintomas. Então, 1 dia, vamos botar até 10 dias, evitar ter contato com as pessoas que porventura possam ser vulneráveis à contaminação. Crianças, lembram, em média, 10 dias também. E esperar até que haja a remissão completa do sintoma. Dr. Cássius, como é que eu vou ter a remissão completa dos sintomas? Se tiver documentadamente o H1N1, você vai ter que tratar. E assim por diante. Agora, eu tenho também que deixar grafado para as pessoas o quê? Eu restringo o ambiente de trabalho para evitar a disseminação. Então, quando você for atendido, você pede um atestado ao seu médico de pelo menos 7 a 10 dias. Não é pegar de 15 dias para viajar, de 1 mês para passear, não. É um atestado médico para a sua proteção e para a proteção do seu próximo. Eu restringo aí o ambiente de trabalho. Eu devo evitar o quê? Aglomerações em ambientes fechados. Não deve ir em casa noturna apertada, não deve ir, por exemplo, em estabelecimentos bancários que não tenham ali um espaço amplo e que o fluxo de pessoas é muito grande, né? Eu tenho que estar sempre no ambiente ventilado, manter os hábitos saudáveis. Às vezes tem pessoas que estão ali com H1N1
e ele quer fazer academia e não quer comer nada, fazer uma dieta. Você vai piorar o quadro. Eu tenho que ter o quê? Uma alimentação adequada e uma ingesta ideal de líquidos. Mas essa ingesta ideal de líquidos não é à custa do quê? De elementos industrializados ou de refrigerante. É de líquido mesmo, é de água e suco natural. Como eu me previno do influenza? Às vezes vem aquela parte, como eu faço a prevenção para não poder pegar o vírus influenza? Vamos falar aqui de um lugar que todos nós conhecemos, as creches. Quantas mamães e papais hoje em dia, atualmente, não deixam seus filhinhos amados nas creches? Quando eu falo creche, eu falo também de escolinhas para pequeninos. As creches, ela têm um poder de difusão, de disseminação das doenças muito grande. Por quê? Porque a criançada brinca mesmo. E não tem como você impedir criança de brincar. Ainda bem que elas brincam. Isso é sinal de saúde. Só que tem algumas coisas, como por exemplo, a professora, ela tem que se preocupar nas crianças que estão ali na creche, em lavar os seus brinquedos de plásticos com água e sabão. As criancinhas que de repente estão ali com o seu nariz escorrendo, ou estão ali correndo meio devagar, você nota que ela não está tendo a mesma performance do coleguinha do lado, ela deve imediatamente ligar para seu pai, para sua mãe e falar que a criancinha não está legal. E o papai e a mamãe devem pegar essa criança e levar ao médico. E o mais importante, vacinação. É importante que os pais tenham em mente, principalmente nas crianças que ficam em creche ou que ficam em escolinhas, que seus filhos têm que ser vacinados. E a vacinação, ela não vem para machucar o seu filho, muito pelo contrário. A vacinação, ela vem para impedir que algumas formas mais virulentas do vírus venham infestar o seu filho. Aí perguntam, mas doutor, eu fiquei sabendo que a minha vizinha tomou a vacina e ela teve febre e resfriado alguns dias depois. Tudo bem, pode ser alguma reação, porque ela está recebendo ali uma vacina. Isso pode acontecer. Mas se ela não tivesse recebido a vacina, esse quadro gripal seria com certeza muito pior daquele que ela está desenvolvendo. Então, papais e mamães que deixam seus filhos em escolinhas ou creche, ter esses cuidados com seus filhos e praticar a vacinação com eles. E alguns outros cuidados, como por exemplo, a mamãe, melhor dizendo, a futura mamãe, ela está carregando ali um concepto dentro de si. Mamãe, você teve uma modificação do seu sistema fisiológico, teve uma modificação no seu sistema imunológico. Você deve sim, mamãe, vacinar. Por quê? Porque quando você estiver num puerpério, você vai ter o que? A garantia de ter um filho extremamente saudável que ficará ao seu lado. Então, as mamães gestantes, elas devem sim ser vacinadas para que tenham toda essa cadeia de desenvolvimento até ter o seu concepto, o seu bebê sadio consigo. Aquela pergunta que não quer calar, né? Quem deve vacinar? Aí você se pergunta, quem que vacina? É o idoso? É a criança? Não, eu vacino, ou isso e aquilo. Eu quero dizer para vocês uma coisa. O Ministério da Saúde, ele disponibiliza vacina pelo SUS, tá? Para o H1N1 e o H3N2. Para essas duas formas, o Ministério da Saúde ele preconiza a vacinação. Só que eu tenho que saber o seguinte, existem algumas pessoas que o Ministério da Saúde, em parceria com quem? Com o Sistema Único de Saúde, que é o plano de saúde universal do nosso país, para as seguintes pessoas. Crianças de 6 meses de idade até 5 anos de idade são contempladas pela vacinação gratuita. Gestantes, puérperas. O que é uma mulher puérpera? É a mulher que acabou de ter seu filho. Idosos, profissionais da saúde, aqueles que trabalham em contato direto, né?
Não precisa a pessoa que está lá no almoxarifado, no 15º andar, não. Isso é para o profissional que está ali, no contato, no embate diário. Os indígenas, lembram que nós falamos agora há pouco? Pessoas com comorbidades, o que é isso? Pessoas com comorbidades são aquelas que têm ou uma asma, ou uma bronquite, ou uma diabetes, ou uma doença reumatológica, todos aqueles que requeram um uso de um medicamento de forma constante. Pessoas privadas da liberdade. Quem seriam as pessoas privadas da liberdade? Seriam os pacientes presos de presídios, seriam os pacientes institucionalizados, pacientes que estão em asilos, ou pacientes que estão também abrigados em manicômios, que são pessoas privadas da liberdade. E com isso, elas tornam-se iguais às pessoas que são aldeadas, aos indígenas, que são privados. E profissionais do sistema prisional. O agente penitenciário, o enfermeiro, o médico, o assistente social, aquele que tem contato diário com essas pessoas. Então, eu quero aqui agradecer mais uma vez pela sua atenção e me coloco à disposição para o próximo evento que estaremos aí logo, logo já inserindo nessa página de atualização. Eu agradeço a oportunidade e que Deus abençoe a todos. Mais que uma clínica popular.